contra o River. Em 20, Palmeiras campeão, Santos vice. 21, Palmeiras campeão, Flamengo vice. 22, Flamengo campeão, Atlético Paranaense vice. 23, Fluminense campeão com o Boca vice. Exceção ainda. 24, Botafogo campeão com o Galo vice. E 25, Flamengo finalista pode ser com o Palmeiras, desde que o Palmeiras passe hoje, a tarefa não é tão simples. São 7 anos seguidos de brasileiros na final e 6 títulos, que só não vão ser 7 se a LDU eliminar o Palmeiras. Mauro, você entende que esse negócio, na minha visão, acho que vai continuar assim, porque acho que os brasileiros, sobretudo Palmeiras e Flamengo, eles são muito mais poderosos que os outros aqui no Brasil, imagina na América. Então eu acho que esse negócio vai continuar. Você acha que tem algum cenário de mudança sobre isso? O único clube não brasileiro que tinha a obrigação de fazer frente ao Palmeiras e ao Flamengo, principalmente, é o River Plate, né? Que investiu 60 milhões de dólares nessa temporada e não consegue nada. Aliás, aqui na imprensa argentina, na televisão, eles vivem discutindo por que nada dá certo com o Galhardo. Está na cara, né? Contratou uma série de jogadores que já passaram pelo clube e por outros clubes e voltaram e que, enfim, jogadores mais veteranos, jogadores que já brilharam muito, até campeões do mundo, mas que não andou. Até o River se reconstruir, se isso de fato acontecer, não sei se vai dar certo. Então, não há nenhum sinal em outro sentido. E você pode reparar que os 2 finalistas do ano passado chegaram numa condição porque injetaram grana. Porque nenhum dos 2 é autossustentável, nem o Botafogo, nem o Atlético Mineiro. Nenhum dos 2 gera receita para ter os times que tiveram em 2024. O Atlético já até desde 2021. Né? Eu acho que a grande exceção foi o Fluminense, que conseguiu fazer um caminho sem tanto investimento, né? Tinha um time com jogadores que não eram tão baratos também, mas muitos jogadores veteranos, e fez esse caminho e conseguiu chegar à final e ganhou a Libertadores contra um Boca que se arrastava lá, ganhando só nos pênaltis, né? Avançava só nos pênaltis. E a LDU tenta agora furar essa bolha também, né? Tem uma chance grande de conseguir também sem virar SAF, ter um mecenato ou coisa parecida. Casão, você acha que vai ter final brasileira de novo? Bom, essa sequência aqui é espetacular, né? Um negócio absurdo. Desde 2019, brasileiro é campeão com muitas finais entre brasileiros. Tem uma diferença bem grande hoje, né? Vamos lá. A tarefa do Palmeiras é dificílima, né? Uma tarefa heróica se conseguir. Que nem você abriu o programa e eu concordo que a classificação do Flamengo foi espetacular. Se o Palmeiras classificar, é o quê? O que vai ser? Qual é a definição que nós podemos dar caso o Palmeiras se classifique? Pois é. Né? 3 gols de diferença, tem que fazer 4 ou 3 para levar para os pênaltis. É uma tarefa dificílima. Eu não tenho a mínima ideia do que pode acontecer. Depende muito da circunstância do jogo, do trabalho mental do Abel, da motivação, sabe? De dizer que vai ser uma noite mágica, sabe, filosófico, né? Porque 3-0 pro adversário, você tem que fazer 3 sem tomar nenhum, sabe? Tem que ser muito mais do que mágica a noite, né? Muito mais do que mágica. Uma noite mágica você faz 3-0, né? Você tem que ter uma noite assim de Mágico de Oz, né? Ou Alice no País das Maravilhas, para você tentar virar essa questão. Então, se o Palmeiras conseguir chegar à final, talvez seja a final mais espetacular dos últimos anos. Por quê? Porque os 2 tiveram que passar por situações de provas de caráter de futebol, de raça, de comprometimento, de entrega, de tudo. O Flamengo, 1 a menos, sendo pressionado pelo Racing. Tudo bem, sem criatividade, sem nada, mas cruzamento na área o tempo todo. Teve que ter aquela inteligência futebolística que eu falei para não criar uma situação que o árbitro pudesse marcar um pênalti. Foi muito bem, mas teve outras exigências ontem. Além da raça, da alma, da determinação, da entrega, de entender a tática do Felipe Luiz e entender as circunstâncias do jogo. O Palmeiras hoje, cara, ele é assim, ele não pode errar em nada até o fim da partida. O Palmeiras tem que tomar cuidado, muito cuidado, com o tamanho da motivação que ele vai entrar em campo. Porque se passar do ponto,
pode ter jogador expulso a qualquer momento, porque aquele negócio de é uma final do campeonato, temos que dividir todas como se fosse uma Copa do Mundo. Então, o cara começa a chegar, uma hora chega atrasado e pega o cara no meio. Então o Palmeiras não pode correr o risco de uma expulsão, não pode falhar, não pode dar mole. Tem que empurrar a LDU lá para trás e ficar pressionando o tempo todo sem dar nenhuma chance que ela chegue ao ataque e que possa ocorrer uma falha, um erro, uma jogada duvidosa de pênalti, essas coisas. Então a tarefa do Palmeiras é muito difícil, porque ela não é só técnica, não é só tática, né? Ela é comportamental também. O comportamento do time dos jogadores do Palmeiras em campo também é fundamental numa possível classificação. Eles não podem fazer nada. Não pode reclamar com o juiz, não pode dar peitada no adversário, não pode pôr a mão, não pode bater, abrir o braço para trás, se bater no rosto do cara. Não pode fazer nada. Senão, um cara expulso ali... Gente, um cara expulso hoje do Palmeiras já era, né? Então, olha o tamanho do trabalho do Abel Ferreira na cabeça dos jogadores. A parte tática e a parte técnica é a menor dificuldade. A dificuldade é conter o ímpeto da necessidade de fazer 3 gols. Agora, o Mauro, o Flamengo já está na final, está esperando aí o vencedor de Palmeiras e LDU. Claro que o Palmeiras é um time mais forte, mais técnico, tem mais recursos e tal, então seria uma final espetacular, uma outra final entre os dois dominantes e tudo mais. Agora, vamos que a LDU passe. A LDU, se chegar à final, ela vai ter passado pelo São Paulo, vai ter passado pelo Palmeiras, vai ter passado pelo Botafogo. É um time que vai ficar muito grande na final, mesmo não sendo na altitude e tudo mais, que por enquanto está sendo em Lima. De qualquer maneira, vai ser osso, vai ser uma final complicada. Não sei se o Flamengo tem alguma preferência sobre quem jogar, mas acho que para mim, se a LDU passar, o time fica muito grande também, né? Mas sem altitude muda muito, né? Uhum. Todas essas classificações passaram pela altitude, até a do São Paulo. Quando o Bobadilha erra e o São Paulo toma o gol no Morumbi, o jogo ali, o confronto acaba. Por quê? Porque foi 2-0 na altitude, onde o São Paulo jogou até bem, o placar foi até um placar mentiroso. Mas na altitude os caras são muito mais fortes do que sem ela, né? 3-0 no Palmeiras, a eliminação em cima do Botafogo. Até lá em 2008, quando faz uma vitória por 3 gols sobre o Fluminense, toma o mesmo placar no Maracanã e leva dos pênaltis. O que o Palmeiras tem que fazer é o que o Fluminense tinha que fazer. O Fluminense fez e perdeu nos pênaltis. É a mesma coisa. Então, o que o Palmeiras tem pela frente não é uma missão tão impossível. O Fluminense conseguiu isso contra a LDU em 2008. E também tinha um time melhor, tinha muito investimento, Unimed. É possível, claro que é possível, né? O Fluminense foi campeão porque nos pênaltis, perdeu o Ceballos, o goleiro lá, acabou sendo o herói do time equatoriano. Ele LDU já é um time grande na América do Sul, está sempre disputando as competições, ganhou 2 anos a Sul-Americana, tem 2 Sul-Americanas e uma Libertadores. E essas vitórias sobre brasileiros aí mostram a força e que o time já tem camisa, já tem cancha aí para enfrentar os poderosos do continente. Mas jogar sem altitude acho que pesa bastante um jogo único. Claro que não significa que seria fácil, não é isso que eu estou dizendo, mas perde muito a LDU sendo em jogo único, evidentemente não tendo a chance de atuar lá no estádio Casablanca em Quito. Se chegar à final, claro. De fato, com a altitude muda bastante o cenário, hein, Reinaldo? Há muita diferença. O Casão tocou num ponto que se o Palmeiras passa, também será épico ou mais épico ainda. Vai ter até sua enquete amanhã no Posse de Bola. Qual foi a classificação mais épica, a do Flamengo ou a do Palmeiras? E a gente vai ficar discutindo essa situação, sendo que os dois ainda estarão envolvidos cabeça a cabeça na disputa do Brasileiro. Seria espetacular, né? Seria espetacular porque essas comparações entre os dois durariam todas as rodadas do Brasileiro, todas as situações até a final do dia 29 lá em Lima, né? Porque para reverter 3 gols, só fazendo uma partida monstruosa e tudo mais, o que pode acontecer. Para mim fica claro, né? Se o Flamengo pudesse escolher, mesmo que já tenha enfrentado a LDU e não tenha sido fácil na fase de grupos, foi 0-0 lá, um empate que era conveniente para os dois. O Flamengo atuou até... Aliás, já naquela oportunidade, naquele jogo de Quito, o Flamengo entendeu que não poderia perder.
que o empate era bom para continuar com chances. Jogou sem se expor em Quito, na altitude. Foi o time que não perdeu. Botafogo perdeu, São Paulo perdeu, Palmeiras perdeu. E depois ele fez 2-0 aqui na fase de grupos, acabou terminando atrás da LDU, é verdade. Seria também uma coisa rara, que é 2 times da mesma chave chegarem até a final, né? Repetirem o duelo. Seria a terceira partida entre eles nessa Libertadores. Mas se eu fosse rubro-negro, eu torceria para a LDU passar, evidentemente, porque o Palmeiras é muito mais forte, não tem comparação. Agora uma final contra o Palmeiras e ganhar do Palmeiras também. Ah, bom, tudo bem, aí você tem, sim. Ô, Tironi, Fala, Trazão. não, só vou discordar do Arnaldo numa coisa, Arnaldo. Se o Palmeiras passar, não tem concorrência de qual foi a classificação mais épica. Não tem a mínima. Não dá nem pra fazer enquete amanhã. Qual foi a mais épica? Porra, não dá nem pra fazer enquete. Ô, Mauro, estamos dispensando... Só um detalhe, nós estamos falando de uma possibilidade e de um fato já concreto. Só lembrando Sem dúvida, é verdade. Só lembrando isso. É claro. Mauro, você que está quase virada à noite, evidentemente vai ser dispensado agora, só queria que você desse uma palavra final. Daqui a 150 anos, quando você ainda estiver vivo e vai contar lá para os seus netos sobre uma noite que aconteceu, tarará, uma vez, eu estava lá, o que você falaria da noite de hoje? De noite de ontem, claro, depois dessa vitória do Flamengo. O que tá na sua cabeça? O que ficará na sua cabeça dessa noite? Acho que a superação do time numa situação muito adversa, depois que ele mesmo colocou um rótulo de desconfiança na própria testa por conta de atuações muito ruins. Atuações de um time pouco engajado, né? Mas ontem foi o contrário. Se o Flamengo, no dia que o Flamengo abandonar de vez o modo banana, tá? De vez em quando é acionado, aí vai ficar difícil para todos os adversários. O problema é que de vez em quando o Flamengo é um time que adota o modo banana. Essas 4 derrotas não podem ser esquecidas, inclusive porque tem muita coisa pela frente. Santos, Fortaleza, Central Córdoba e Estudiantes. Atuações deploráveis. Deploráveis, incompatíveis com o elenco que o Flamengo tem, com o investimento que é feito. Então, tem que ser essa referência aí. E uma coisa que eu não concordo é isso. Não, vamos esquecer quando perde. Não, tem que lembrar para não fazer de novo, né? Mas ontem foi realmente muito... os torcedores estão claramente muito orgulhosos porque o time fez aquilo que você espera numa situação como essa, depois de uma garfada do seu Piero Massa, o chileno. Muito bem, Mauro, bom trabalho para você, boa volta para você aí, descanse, aproveite e amanhã nos vemos no Posse de Bola. Valeu, tchau. Valeu, abraço. Aí o Mauro que esteve em Avejaneira para acompanhar a vitória épica, e eu tô repetindo a palavra épica, e aí se o Palmeiras passar, eu não sei o que a gente vai falar amanhã. Já te avisou, né? O Casão já me alertou sobre isso. Procurar no dicionário. Vai ser... se o Palmeiras passar, você tem que inventar uma palavra. Tem que inventar uma palavra. Épica já vai ficar fraco. Olha, vamos só colocar na tela de novo os jogos que vem aí para o Flamengo até a final. Ele encara o Sport, depois encara o São Paulo fora, mas esse fora é na Vila Belmiro. Isso. Eu vou dizer que talvez tenha mais torcida do Flamengo do que do São Paulo na Vila. Bem possível. Depois vai ter o Sport de novo fora. Idem, porque vai ser na Arena Pernambuco. Bem possível, mais torcida do Flamengo. Não vai ser nem na Ilha do Retiro, nem no Morumbi. Clássico contra o Fluminense, aí no Maracanã, e jogo em casa contra o Bragantino. Vamos mostrar a classificação no Brasileiro. Eu estou para dizer que essa sequência do Flamengo é excelente para o Flamengo. É bem... Eu, assim, não descarto a possibilidade de fazer todos os pontos. É possível. Não é? Eu acho que o Fla-Flu é uma outra questão. O Fla-Flu né? é o jogo mais enroscado de todos esses aí. Você não acha? Acho sim. Olha, o Flamengo está atrás no Brasileiro, mas com essa a sequência tem o Lanterna virtual rebaixado do campeonato duas vezes. Né? Tem o Bragantino, que talvez seja um dos piores times no momento agora. Quase um lanterna moral, o Bragantino. Tem o São Paulo desmobilizado no campo neutro. Né? O Flamengo tem dificuldade de jogar no Morumbi com o São Paulo, normalmente. Sim, sem dúvida. Não é no Morumbi. E aí tem o Fla-Flu. Aí sim, acho que talvez um adversário mais complicado. Bom, enquanto a gente fica procurando que palavras achar para caso o Palmeiras vença, olha só a sequência de vitórias que o Palmeiras teve com 3 gols em casa, que é exatamente o que ele precisa hoje para levar pelo menos o jogo para os pênaltis. Ele, em 2020, meteu 5-0 no Delfim do Equador, mas daí também vamos combinar.
Depois ele meteu 3-0 no Libertad, também vamos combinar um pouco. 3-0 no São Paulo em 2021, aí sim, jogou grande. E 5-0 no São Lourenço em 2022. Foram as vezes que o Palmeiras conseguiu 3 gols, que é exatamente o que ele precisa para hoje. Mas tem aquela coisa, né? Nenhuma delas entrando com 0-3. Né? É. Uma coisa é você ganhar de 3-0, outra coisa é você precisar ganhar, a gente entrar em campo precisando ganhar de 3-0. Né, Casão? Muito diferente. Muito diferente. Você mete 5-0 sabendo que se você fizer só um, você ganha o jogo. Né? Aí você mete 5-0. Agora você entra sabendo que 1 e 2 não adianta, você tem que fazer 3. É muito complicado. É um jogo... Cara, é como eu falei antes, a parte mais importante vai ser a cabeça dos jogadores e a parte comportamental de entender o que eles não podem fazer. O que eles têm que fazer, os jogadores do Palmeiras já sabem o que eles têm que fazer. Eles têm que fazer 3 gols no mínimo. Né? Mas o que eles não podem fazer é entrar na catimba, empurra, reclamação mais ácida com o árbitro, abrir o braço e bater a mão no rosto do adversário. Tem um monte de coisa. Sabe, o cardápio de coisas que os jogadores do Palmeiras não podem fazer hoje para não complicar o jogo é enorme. É enorme. E aí, Arnaldo? Bom, eu acho que a... deixa eu fazer uma correção. Eu falei São Lourenço, era Cerro Porteño. Cerro Porteño é o último, né? O escudo parecido. O escudo parecido. E as cores, né? Na verdade, eu acho que a gente estava lembrando, Mauro lembrou, interessante a virada do Fluminense sobre a LDU. Viradas em situação dessa são raras, ainda mais em fases decisivas. A virada do Fluminense na Libertadores contra a LDU de 3 gols, ela acabou... Você vê como é, né? Como é difícil a montanha. Aquela partida, uma final de Libertadores, o Fluminense consegue reverter, leva para os pênaltis, e os principais jogadores que foram heróicos na goleada de jogo de volta da LDU perdem os pênaltis, porque tem ainda a possibilidade de você ganhar por 3 e ir para os pênaltis, como foi o caso da LDU. Lembrar outro dia daquela partida épica épica, né? Vou ter que inventar outra palavra. Do Santos, o Casal vai lembrar bem, do Santos, do Giovani sobre o Fluminense. Do Renato no Brasileiro de 95, né? O Santos mete um 5-2 aqui, depois de ter perdido de 4-1 lá. E tanto naquele momento quanto no Fluminense LDU, o desfecho não foi completo, né? O Santos acaba perdendo a final para o Botafogo, mesmo tendo remontado epicamente o Fluminense naquela semifinal. É uma partida que você tem que fazer tudo certinho e o adversário tem que falhar miseravelmente, né? Tem que ter um combo de coisas, né? Agora, eu, assim, comparando, por exemplo, com o adversário do Flamengo, eu entendo que a LDU tem até mais repertório com a bola do que o Racing. E, de repente, o Palmeiras pode encontrar, se fizer um gol logo, se provocar um abalo no emocional no adversário, conseguir essa remontada. Mas vai precisar jogar muito, como o Casão falou, ter os nervos no lugar. E acho que tem um fator aí que ontem apareceu, lamentavelmente, que pode aparecer de novo hoje, que pode ser benéfico ou muito maléfico. A arbitragem. Porque o senhor Vilmar Roldan talvez seja o árbitro do atual quadro da Conmebol mais irregular, para dizer uma palavra nobre, ou mais imprevisível do quadro da Conmebol. O mais experiente e o mais imprevisível. É capaz de acontecer tudo. Se ele tiver de mau humor com o jogador, ele pode amarelar e expulsar o jogador. Se ele tiver com mau humor com o técnico, se ele tiver com mau humor com a torcida, ele é uma bomba relógio. Não se sabe, eu não entendi a escala nem do Maza lá e nem do Roldan aqui, né? Acho que a Conmebol teria árbitros mais rodados, mais serenos, mais regulares, e isso pode tanto ser um fator que pode ajudar o Palmeiras, como pode ser um fator que pode prejudicar o Palmeiras, né? E acho que a Conmebol, a escala ontem
já se comprovou errada, a expulsão do Plata, a condução no restante do jogo, o acréscimo, e acréscimo é uma situação para quem precisa fazer 3 gols, né? O Palmeiras já viveu essas situações outras vezes. Muitas vezes, se o árbitro permitir o antijogo, a catimba, tal, a cera, ele não vai descontar os minutos necessários no acréscimo. Tem um acréscimo padrão Conmebol, como aconteceu ontem em Avejaneda, né? O jogo ficou parado, literalmente parado, sem contar as trocas por 8 minutos, o acréscimo foi 6 minutos. Então o Palmeiras tem que levar isso em consideração também nessa pressa pelo gol, digamos assim. Tem uma coluna hoje do Danilo Lavieri aqui no UOL, em que ele fala uma coisa importante sobre o Palmeiras. A gente tem falando sobre o jogo, a gente vem falando aqui sobre o jogo perfeito, não pode errar, não pode falhar em forma nenhuma. O Palmeiras não pode falhar, só que ele sofreu gols em 8 dos 10 últimos jogos. Um gol sofrido pelo Palmeiras hoje, aí sim a coisa fica bastante enroscada. É mais um capítulo desse jogo perfeito que o Palmeiras precisa fazer, né, Casão? Cara, um gol estraga tudo, né? Um gol, moralmente, assim, independe do momento que sai o gol. Se você tá vencendo por 3-0, tá terminando o jogo, você toma um gol, cara, a moral vai lá embaixo. Se você toma um gol de 1-0 para o adversário, já não são mais 3, são 4 que você tem que fazer. Moralmente dá uma queda, até o jogador se recuperar ali e voltar a ter a motivação para tentar os 4 gols, o Palmeiras não pode tomar gol de jeito nenhum. O Palmeiras tem que fazer gol sem tomar gol. Por isso que eu falei antes que a estratégia mais inteligente seria empurrar a LDU para trás e ficar martelando lá e evitar um ataque. Evitar que a LDU chegue perto do gol do Palmeiras, porque o nervosismo, a ansiedade, a impossibilidade pode ter falha, você pode fazer pênalti, você pode fazer falta na entrada da área. Então o importante para o Palmeiras, além de ter criatividade, agressividade, intensidade no jogo para fazer 3 gols, é também não deixar que as situações perigosas se criem.